Olá, hoje estamos para falar aqui da ressonância de Schumann, algo que tem muito a ver connosco, até porque ela influencia muito a nossa saúde humana. É a nossa convidada, uma vez mais, a Roma de Menezes. Olá, Roma, como estás? Tudo bem? Viva, obrigada pelo convite, Lida. Para começar, eu queria só explicar o que é que, não é bem o que é a ressonância de Schumann, mas já lá vamos explicar nesta nossa conversa. Mas explicar que isto que ela pode ter, e a NASA confirma a existência desta ressonância, não é? Que é o pulsar, é idêntico ao pulsar da Terra, não é? Vem do Sol, do centro do planeta e afeta todos nós a nível físico. Isto para explicar também que segundo uma visão científica, vai precisamente mexer um pouco com as nossas ondas cerebrais em certa maneira. E, portanto, quem for mais sensível sente um bocadinho mais, não é assim, Roma? Tu és mais estudiosa, ainda mais que eu, não é? Eu sou muito curiosa, eu sinto muita coisa no meu corpo e em 2012 comecei a sentir muita coisa e a partir daí tive mesmo que ir à procura porque fazia exames clínicos e não aparecia nada, mas os sintomas eram muito fortes e acabei por ficar uma estudiosa, como é óbvio, e ainda bem, porque hoje passo a informação a muitas pessoas. Então, assim, eu se calhar ia um bocadinho atrás, ia falar da questão muito sucintamente das ondas cerebrais. Na década de 30 foi desenvolvido o eletroencefalograma, que nos permite analisar a atividade elétrica do cérebro. E foram, digamos, escaladas vários tipos de onda, desde a delta, teta, alfa, beta e gama. E eu aqui queria focar apenas uma. As ondas cerebrais alfa, elas iniciam entre os 7, 8 até os 13 Hz. Hertz quer dizer pulsações batidas círculos por segundo. E esta base entre os 7 e 8 Hz era o que eu queria focar. As ondas alfa tem a ver com aquele estado em que nós estamos profundamente relaxados, mas ainda não estamos a dormir. Mas aquele relaxamento profundo, estamos em paz, estamos entregues, estamos mesmo, vamos adormecer a seguir, estamos mesmo em paz. Pronto. Esta informação é mesmo para reter, porque assim, quando vincularmos a ressonância de Schumann à nossa questão de saúde, aí pode ser pertinente. Exato. Agora, depois do cérebro, vamos falar agora da Mãe Terra. A Mãe Terra é envolvida pela atmosfera, que tem várias camadas, e a partir dos 80, 100 km de altitude existe a ionosfera. Na década de 50, um físico alemão chamado Schumann, Winfried Otto Schumann, ele descobriu, constatou que realmente esta camada inicial da ionosfera tem uma vibração, uma ressonância, e percebeu na altura que ela rondaria as 10 pulsações por segundo. Passado 2 anos, em 54, ele conseguiu apurar que esta pulsação era de 7,83. No entanto, só uma ressalva, porque Nikola Tesla já tinha percebido a existência desta ressonância 60 anos antes. Gosto muito de falar de Tesla. O que é que acontece? Houve um médico na altura, quando percebeu os estudos de Schumann, que achou muito pertinente a ressonância de Schumann ser equiparada em termos de valores à nossa onda cerebral alfa, em que nós estamos profundamente relaxados. Até E porque aqui pode haver uma relação. o valor é idêntico, não é? Convém se calhar já. Pois, a questão é essa, entre os 7 e 8 e 7,83, é realmente o mesmo padrão. E de facto nós podemos ir buscar aquela sensação de paz que sentimos quando vamos à natureza, contrasta com o stress que temos na cidade, com tantos aparelhos elétricos, eletrónicos, andar em cima de cimento, sapato de borracha, ou seja, nós isolamos-nos um pouco e sentimos menos esta pulsação da Mãe Terra. Mas quando estamos na natureza, todo o nosso corpo recebe esta pulsação, é como se recebesse um colo que nos desse paz. Precisamente por causa da tal onda cerebral. Isso é importante também estarmos com os pés descalços muitas vezes, não é? Junto à natureza, não é? É muito importante e neste momento é mesmo importante fazê-lo para o nosso bem-estar e mesmo prevenção a nível de mantermos a saúde, sim, sem dúvida. Como é que funciona, o que é esta ressonância de Schumann propriamente dita? Eu disse no início que é o pulsar da Terra, não é? É conhecido quase como o coração da Terra, mas o que é que se pode acrescentar a isto? Sim, no fundo é uma vibração, a Terra é algo vivo, tudo o que é vida é movimento, é vibração, já Albert Einstein dizia isso, e então é mesmo isso, a Terra também tem um pulsar como uma batida cardíaca, que na sua frequência fundamental é 783. Depois existem as frequências harmónicas que vão até aos 51, ou seja, 14, 20, 26, por aí fora, mas a frequência base fundamental é 783. Okay? É mesmo uma batida cardíaca que ela tem.
a cada segundo a Terra bate, tem um pulsar de 7,83 vezes. Mas às vezes altera esse valor, não é? Porque ele é medido constantemente. Sim, ele começou a ser medido a nível padrão a partir dos anos 60. Nos anos 80 subiu para 11, nos anos 90 para 13, e houve um pico grande, eu penso que terá sido o primeiro, em 2017, de janeiro, houve um pico grande de 30 e tal. No entanto, o ano passado eu tenho vindo a acompanhar, porque o meu corpo também me dá muitos sinais, e vamos falar assim sobre isso, tem havido picos muito grandes, 70, 60 e tais, bastante acima ainda. Eu queria encontrar datas para conseguir focar, mas não consegui encontrar, tinha apenas nos meus cadernos, mas tem havido picos muito grandes. Isto vai realmente repercutir-se a nível do que o nosso corpo sente. Apesar da maioria dos cientistas, ou seja, a nível de ciência, eles estão a estudar muita coisa, já houve muitos estudos que demonstraram uma ligação, uma correlação, digamos, mas os cientistas ainda consideram apenas plausível, ou seja, não consideram que a ciência já comprovou, demonstrou via método científico, a ligação entre, ok, a ressonância Schumann estar o seu valor equilibrado, digamos assim, e o nosso bem-estar também. Até porque há visões contraditórias, não é? Ainda a gente vai encontrar muitas visões contraditórias, mas a própria NASA, de certa maneira, também já reconhece que existe isso, não é? E que elas podem influenciar de certa maneira. Não só isso, mas também se calhar a outros níveis, não é? O que eu queria perguntar, portanto, já falamos aqui do que é esta ressonância de Schumann, basicamente. Já falamos aqui um bocadinho de como é que ela foi descoberta, não é? E agora o que é que pode alterar? Exatamente. Então é assim, a Terra na prática funciona como um dínamo, não é? Digamos que o que nós temos no exterior é resultado pelas movimentações do metal líquido que há no interior da Terra, ok? Portanto, qualquer movimentação pode alterar a ressonância de Schumann. No entanto, uma forte tempestade, chuvas de meteoros, qualquer coisa que entre na atmosfera pode perturbar todo este suposto equilíbrio desta camada. Podem ser imensas coisas, desculpa lá interromper. Podem ser muitas coisas pequeninas, e há uma grande. É o Sol, não é? É o Sol. Este Sol é uma bomba nuclear. E as suas imensas tempestades, então, mais recentes, que a NASA está sempre a advertir, e aliás já há vários artigos que vão sair na imprensa, não na imprensa normal, mas na imprensa científica também, em que se falam destas coisas a sério, que pode até, inclusive, estas tempestades solares, colocar em causa o nosso dia-a-dia, não é? Os aparelhos eletrónicos todos que temos. Então, isto é um problema que anda aí a assolar muito a questão científica a nível internacional. Mas começa a ser visto. Explica lá tu, Roma. Começa a ser visto mesmo como uma possibilidade cada vez mais iminente. Uma particularidade, a ionosfera, aquela camada da atmosfera a partir de 85 km de altitude, ela tem um padrão tão diferente das camadas anteriores, que ela consegue refletir as ondas de rádio, por exemplo. É por isso que é possível falar via rádio em longas distâncias, porque as ondas realmente ficam ali, não fogem para a exosfera e espaço e afins. Portanto, sim, toda a parte elétrica da ionosfera vai condicionar tudo isto. Quando mexemos aqui no Sol, e com isso, claro que sim, tudo aquilo que é elétrico no planeta, se existirem grandes alterações, sim, corremos o risco de haver um blackout, uma zona, várias zonas do planeta inteiro, pode acontecer sim, e a NASA está cada vez mais a ver isso como uma possibilidade iminente. O Sol em si. O Sol é uma bomba nuclear viva, ok? O interior é composto por um gás denso, ele está como que eletrificado, ok? E à semelhança da Terra, o Sol também tem dois polos. A questão é que a cada 11 anos, aproximadamente, há o chamado ciclo solar e os polos invertem-se. Isto vai fazer com que toda aquela atividade elétrica e magnética que o Sol tem vá crescendo até ter um pico, ok, reverte e vai diminuindo até ter um pico, digamos assim, lá em baixo e volta a aumentar. Ou seja, a cada 11 anos, sensivelmente, há um aumento, há um pico de atividade do Sol. Pronto. O que é que acontece? Há várias coisas que podem acontecer com isto. Podem existir erupções solares, podem vir muitas partículas minimalistas mesmo na direção da Terra, mas também podem acontecer os chamados... vou ver se lembro da palavra em português. Podes dizer em inglês. É uma injeção de massa coronal, ok? Ou seja, sai mesmo plasma, sai mesmo uma pasta de Sol, sai e vem na direção da Terra.
Aqui, quando isto entra realmente na ionosfera, vai colocar distúrbios, e a ressonância de Schumann vai ter um pico. Aqui depois há uma particularidade, é que quando estas partículas entram, elas vêm a cerca de 500 km por segundo, elas entram na atmosfera, criam um distúrbio na ionosfera e vão ter interferências depois na ressonância magnética da Terra. Enquanto isto chega à Terra e vem, nós, seres humanos, as pessoas que têm uma vibração que fica mais sensível, está mais receptiva a este tipo de vibrações, somos todos diferentes, mas nós muitas vezes sentimos isto ainda antes de haver alterações na ressonância de Schumann. Não é muito difícil encontrar pessoas que 2 dias antes do pico de Schumann já estão com os sintomas da chamada tempestade geomagnética. Agora as pessoas perguntam assim, e que sintomas são esses? Poderíamos descrever já alguns, não é? Muitos. Queres começar tu? Também sentes bastante? Assim, ok, pode ser uma alteração do humor, não é? Vamos por assim, pode ser um cansaço extremo, pode ser uma irritação, pode ser tanta coisa, mas vai falando tu. Vou ligar aqui o scanner e vou ver o que é que eu me vou lembrando. Então, assim, na cabeça, primeiro sim, a nível global do corpo, podemos sentir calores, frios, arrepios, pés e mãos gelados, assim, sem explicação, e pontadas em várias partes do corpo, ou mesmo dores, ou até comichões que vão saltando de um sítio para o outro. Isso é muito comum. Na cabeça podemos sentir uma pressão no alto da cabeça, ou até a sensação de termos dedos a mexer dentro da cabeça, é muito estranho, mas é verdade. Ou então a pressão aqui mesmo, parece quase um infarto, mas não é, atenção, não é, é bem diferente. Exatamente, podemos estar com os olhos secos, a nível dos ouvidos podemos ter zumbidos, podemos ouvir mesmo muito barulho, e pode ser num ouvido ou nos dois ao mesmo tempo, sentimos pressão na cabeça. Já agora deixa-me acrescentar, para aí, que lembrei-me, tonturas e a visão um bocado turva às vezes, e muitas náuseas, quase como nós mulheres sabemos isso, quando engravidamos ficamos, acho que ficam, não é? Com muitas náuseas, é quase semelhante, só não é. Sim. A nível do nariz podemos ter algum congestionamento nasal, parece que é o início de uma constipação, mas não passa disso. Podemos ter mesmo sensação a nível dos ossos, não só pressão na cabeça, como a sensação que está a alongar-se, ou às vezes pressão mesmo aqui nos ossos da face. Há aqui muita pressão a nível dos ossos. Podemos sentir dor num dente, ou nos dentes todos de repente, e depois passado uns minutos. A nível do peito, sim, é como se existe uma expansão do chakra cardíaco. Isto pode nos dar uma sensação de falta de ar, de cansaço, de fadiga assim repentina, dores na zona central das omoplatas, nas costas, que ela pode mesmo irradiar. Exato. Palpitações, batida dupla, são coisas momentâneas, ok? E tudo o que estamos a falar aqui são sintomas que vêm, mas passam. Convém estar atento se as coisas se mantêm, convém sempre tirar algumas. Mas há muitas pessoas que às vezes olham para estes sintomas e depois pensam que são doenças associadas ou pode ser uma doença, não é? Isto é importante falar precisamente para desmistificar um bocadinho e estarmos atentos, quer dizer, passa a ser doença se for uma coisa que não passa, não é? Claro. Eu acho que é a partir daí que podemos distinguir entre o que o que são estes efeitos do que aquilo que pode ser eventualmente uma doença física. Isto para você que está aí a ver-nos, é só para esclarecer. E em caso de dúvida, como é óbvio, sinto insegurança, obviamente faz esses exames. Eu fiz muitas vezes, até começar a estudar e acalmar e perceber, sim, eu sinto quando é o meu corpo que está a dar uma resposta. Portanto, depois também vamos trabalhando esse autoconhecimento, claro que sim. Mas sim, ok, como é óbvio, dúvidas, vamos sempre esclarecer, claro que sim. Do coração passamos para o estômago, aqui temos muitos sintomas. Isto porquê? Se o Sol, com todo este plasma que vem, ele vai interferir com o magma da Terra, ou seja, o fogo da Terra. Também vai interferir com o nosso fogo, o nosso plexo solar, os nossos ácidos do estômago. Então é muito comum ter muitos sintomas de estômago, não só físicos, como emocionais. Ou seja, posso sentir dor no estômago mesmo, que é o sintoma quase até de gastrite nervosa, enjoos, náuseas. Há uma particularidade nas náuseas, podem vir do estômago, mas também existe um tipo de náusea que vem da garganta, é algo que não dá muito tempo para explicar, mas existe, deve ter sentido. É uma náusea escrita que vem cá de cima. Muito mesmo. Estas últimas 2 semanas foi muitas vezes também, tem estado forte. Cólicas também, sim. Ainda no estômago, a parte emocional, o estômago é onde nós temos aquilo que temos que digerir, não só os alimentos físicos, como também as emoções. Então, quando nós temos coisas por digerir, normalmente queremos metê-las cá para fora, então estamos mais irritáveis. Então, é muito comum nesta fase em que realmente os valores têm estado elevados, sentimos as pessoas mais irritáveis, há uma irritabilidade no ar, as pessoas
passam-se mais facilmente. Isto é o estômago a falar a nível emocional. A nível do intestino, sim, cólicas, há mesmo descargas de intestino fortes, mas normalmente duram, está feito, não vamos repetir isso vários dias, não convém mesmo ir ver, como é óbvio. Há pessoas mesmo que chegam a vomitar-se, e às vezes estão ali há algum tempo, mas sim, em caso de dúvida, ir sempre ver. Pés frios, pernas. Há uma sensação forte que às vezes pode estar no corpo inteiro, mas no meu caso acontece-me só nas pernas. Quer sentir uma espécie de vibração, não é formigueiro, é mesmo como se estivessem elétricas. E acontece normalmente quando me vou deitar. Vou dormir, quero relaxar o corpo e as pernas parecem aos saltos. Não é neste caso falta de magnésio, Mas é mesmo uma espécie de eletrificação dos tecidos, é a energia a passar. a gente também sinto muito na cabeça, lá está, pronto. Sim, ou no corpo. Sim. Ou no corpo todo, há quem sinta nos braços, sim. O que é que acontece? Nós somos mais um bichinho que anda aqui na Mãe Terra, não é? E neste caso vamos funcionar como antenas, ou seja, esta energia toda vem, passa pelo nosso corpo. Se nós estivermos na floresta, descalços, ela vai logo fazer a ligação terra e está resolvido. A questão é que a maioria de nós não está, não é? Nós estamos na cidade, andamos sobre cimento, temos calçado de borracha, então a energia entra no nosso corpo e aqui fica. E aqui fica dando todas estas sensações de, mesmo o cansaço é um excesso de energia, nós ficamos bloqueados por excesso de energia. E outra sensação que também pode ter, o corpo, como não sabe o que está a acontecer a nível de instinto, ele vai ativar mecanismos de medo, eventualmente, de ansiedade, e podem mesmo surgir ataques de pânico, porque o corpo vai ativar todos os seus mecanismos de defesa. Em termos de instinto, ok, eu não sei o que isto é, eu vou reagir, então eu quero fugir, ou saltar, ou gritar, e pode mesmo ir a esses limites de ataque de pânico, que é momentâneo, uma espécie de um ardor interno pelo corpo todo, mas que realmente não está em nós, o nosso corpo está a reagir a algo externo. E também é um pouco a ansiedade que possa surgir, não é? Está sempre associado a isso, não é? São muitos sintomas e muitas vezes, como tu dizes, sente-se antecipadamente, não é? Pronto, mas quanto mais a antena for bem sintonizada em algumas coisas, mais sente com uma capacidade de antecipar o que é que vem por aí. Mas também há formas de ajudar, não é? Há formas de nós ajudarmos e minimizarmos um bocadinho como é que isto se vive, é um bocado assim. O que é que tu fazes no teu caso? Olha, sempre que posso faço o tal enraizamento ou ancoramento, que é realmente pôr o pé na terra, na areia, para precisamente deixar que o corpo faça a ligação terra e descarregue aquilo que está a mais. Outra coisa que é muito importante é beber muita água. Eu sou uma pessoa que não tem tendência para beber água naturalmente, até porque mesmo a nível da Ayurveda o meu perfil deve beber água mais em chás, sopas, enfim, mas neste momento água, sempre água, constantemente água à minha beira, aliás está aqui, precisamente para ajudar a conduzir melhor a energia em todo o corpo, para evitar estes bloqueios que depois podem dar estes processos inflamatórios, estas dores, são momentâneas, mas é energia bloqueada. É importante também meditar, porquê? Porque nós ficamos, o corpo fica assustado, entra em estado de ansiedade, e se nós soubermos acalmá-lo, se soubermos fazer com que o corpo sinta que está tudo bem, a meditação é uma excelente ferramenta. Exercícios de pausa, de respiração, de sentir, de toque, é sempre importante. Também podemos tomar banhos de sal marinho ou sais de Epsom também, são muito bons. Quando eventualmente sentimos, e para quem tem esta sensibilidade, que realmente está muito forte e que estamos a receber muita coisa no nosso corpo, nós devemos lembrar-nos que somos soberanos e podemos mesmo dizer: eu não aguento isto tudo. No fundo, damos a instrução que a nossa equipa que cuida de nós abranda o processo. É dizer mesmo: pessoal, está muito forte, abrandem aí o botãozinho, mexam lá no botão, quero menos. E isto resulta. Nós temos a liberdade de dar essa ordem, sim. Eu tenho aqui uma cábula porque há muita coisa para falar. É muito importante descansar. O corpo fica exausto, o corpo está ali dentro dele próprio a correr. É mesmo importante descansar. Veja, esse cansaço sente-se mais, desculpa lá perguntar, se a pessoa, quanto mais tiver resistências pessoais ou coisas para trabalhar, maior é esse cansaço, não é? Sim, mas acho que é isso. Porque, por exemplo,
Tanto, não é? Se calhar não tenho tantas coisas já quer dizer, tem muita coisa, mas não tanto, não é? Digo eu. Mas sim, vejo isso nas pessoas que não, que estão menos despertas, não é? E que precisam muito mais de resolver coisas dentro delas. Pois, porque tudo o que está a acontecer aqui é mesmo uma questão vibracional, ou seja, altera a vibração e nós sentimos diferentes. O que é que acontece? Nós estamos a fazer, com estas descargas todas que vêm, estamos a fazer uma elevação da vibração energética. Então, tudo aquilo que não tem a ver com esta vibração nova, que é mais Claro. denso, tem que ficar para trás. Tudo aquilo que está em nós e que já não ressoa é peso. E Claro. daí a sensação de cansaço. Por isso também é muito importante termos atenção na alimentação, não só a água, mas se nós queremos estar o mais enraizados possível, devemos então fazer um esforço por comer alimentos o mais próximo da terra possível. Uhum. Não processados, cozinhados mais leves, tentar comer mesmo alimentos mais da terra, como cenoura, batata, beterraba, aqueles alimentos mais rasteiros, porque assim os nossos tecidos vão estar a ser feitos de comida mais rasteira, e se pudermos comer o mais cru possível também. Neste momento nos conseguirmos manter o mais fiéis à terra original possível, isso vai nos ajudar neste processo. Isto Ok, porque estamos a atravessar neste momento uma aproximação de ciclo, de pico de ciclo solar. ok. Mas continua lá com a lista então. Estavas aí. Pronto, outra questão também. Há áudios, por exemplo, no YouTube e certamente mais, que têm a frequência 783. Só o estar a ouvir, estamos a enviar essa vibração para o ar, estamos a deixar-nos envolver por essa vibração. Também nos ajuda, não só essa 783, como a frequência do cobre. A frequência do cobre, o nosso corpo saudável tem a frequência do cobre. E no meu caso, eu noto que quando vou ouvir a frequência do cobre, ajuda-me bastante a recuperar o equilíbrio. Outra coisa que nos pode ajudar, ter cristais perto de nós, porque eles também recebem, muitas vezes sugam para eles aquilo que estava à nossa volta e ajudam-nos muito, são grandes parceiros nesta fase. Tens ideia de algum, queres sugerir algum cristal? Eu posso sugerir alguns. Sugere tu. Sim. Por exemplo, como estamos mais vulneráveis de certa maneira, a obsidiana acho que é importante, o enxofre também, o ónix, as pedras todas que possam sugar tudo que é energia negativa, turmalina negra, por exemplo, e depois contrabalançar com a selenite, ou quartzos cristais, ou quartzo rosa, sei lá. Malaquite também muito boa, a turquesa, por aí fora. Há imensas que são boas. Eu acho que o importante é Não dizer sentir, mais. sentirem qual é o ideal para aquele dia, para aquela hora, Sim. não é? Sim. Se tivermos vários, acredito que o corpo sabe, ele sabe escolher. Eu preciso destes dois ou destes três, sim. Outra coisa interessante, ao nível de vibrar, de elevar a vibração, é nós também estarmos com uma vibração elevada, ou seja, é o facto de quando estas ondas nos atingem, há algo no nosso cérebro que vai buscar os registros menos bons. E pode até haver uma tendência para termos pensamentos negativos. Faz parte do processo. É natural e isso acontece mesmo. Então, devemos fazer um esforço, no sentido de estar com pensamentos positivos, de enviar elogios, por exemplo, de sentir gratidão, ou seja, tudo aquilo que nos eleva a vibração, no fundo está-nos a ajudar a acompanhar estas vibrações novas. Sim, o Portanto, oposto. nós também nos conseguimos levar a nossa mente a elevar a nossa vibração também. Exato, o oposto daquilo que sentimos. Sentirmos mal, vamos fazer o oposto, vamos tentar ser otimistas ou então levar o foco para coisas mais positivas, não é? Às vezes não é fácil, mas tem que se fazer. Mas há mais sugestões? Roma. Olha, massagens é importante, o toque ajuda-nos a desbloquear o corpo. Nós, se soubermos fazer algumas terapias a nós próprios, é importante, mas nem sempre conseguimos fazer tudo, porque a questão do magnetismo, a polaridade. Eu, para mim, estou em circuito fechado. Uma pessoa que me toca consegue mais facilmente ativar os circuitos. Portanto, é importante, se temos essa possibilidade de recorrer a massagens, terapias, coisas que nos ajudem a cuidar mesmo do corpo, porque fisicamente ele está exposto neste momento a muita coisa. Tenho que bem entender que é mais ou menos isso, muito descanso. Sim, eu acho que não sei se falamos já em gravação ou não, mas pelo menos antes estávamos a falar um bocadinho um pouco da questão de como nós, se nós andarmos com os pés mais descalços no chão, não é? Nós estamos mais próximos da vibração da Terra. Logo, as nossas ondas cerebrais vão andar, desculpa, eu termo a flipar um bocadinho menos. Então é uma maneira de se lembrar, eu recomendo sempre isto muitas vezes, de ter os pés na terra, ter os pés no chão, abraçar uma árvore, por exemplo, andarmos descalços, nem que seja um bocadinho em casa, porque já que não, às vezes a vida é muito corrida, não é possível, não é? Pelo menos tentar
colocar os pés mais no chão para que tudo isto saia pelos nossos chakras dos pés e permita este ancoramento, este enraizamento e ficarmos um bocadinho mais centrados em nós, em mais equilíbrio, diria assim, não é? Mais em harmonia interior pelo menos, para não nos sentirmos tão desequilibrados. Não sei se concordas com esta visão ou não. Sem dúvida, e no meio destas palavras lembro-me de outra coisa, que sei que também fazes. Eu tenho o hábito, como eu vivo em apartamento e tenho garagens embaixo, eu tenho o hábito de pôr os pés em água com pedras por baixo. Sei que também faz isso com cristais, não é? Portanto... Eu aconselho, foi uma coisa que me ensinaram lá os meus amiguinhos lá de cima, como eu costumo dizer, é um banho com cristais, mas senti quantos os cristais que devemos pôr, não é? Porque nem sempre todos podem ser os ideais para o momento. Então, a conexão com a água já ajuda a nível emocional muito, não é? Se trabalharmos a questão com a ajuda dos cristais, melhor ainda. Normalmente o que eu faço, a dica que vos deixo é ponham os cristais convosco, por exemplo, dentro da banheira ou no polibar, e depois vão tocando com a planta dos pés nos cristais, de preferência se conseguirem estarem ali, tenham cuidado para nenhum cair pelo cano abaixo, não é? Por isso escolham alguns, e sobretudo aqueles que podem ir à água, por exemplo, o selenite não pode ir à água e há outros que não podem ir à água, não é? E tudo isto vai ajudar, no fim ajuda mesmo muito a sentirmos muito mais leves, muito mais reenergizados, mas positivamente, não é? Dá uma dica. Sem dúvida, sem dúvida. E eu gostava de deixar aqui uma reflexão, algo que fica no ar. Não é sequer uma reflexão, foi algo que eu descobri há uns tempos e a informação foi chegando e tem estado aqui, talvez no sentido até de sossegar algumas mentes. Isto porquê? Porque de facto nós estamos a aproximar-nos de um pico do ciclo solar, entre 2023 e 2025 estaremos outra vez em pico, portanto é óbvio que estamos aqui num crescendo de intensidade destas frequências e destas vibrações. E a verdade é que a nível de história já vários médicos, investigadores se debruçaram sobre estes picos solares e detectaram algumas, chamemos de coincidências, que sabemos que não existem. Nomeadamente com ciclos de epidemias de gripe, de influenza, também com epidemias de malária, e não só, os dois anteriores corona, tanto o SARS-CoV na altura de 2003 e o MERS no Médio Oriente em 2012 2014, também aconteceram em alturas em que a nível das medições solares estavam a existir picos. Nós estamos neste momento a ter picos fortes, portanto, tudo isto vai mexer também com a nossa própria imunidade. A primeira vez que alguém falou destas coincidências, já em 36 ele tinha falado, mas em 1881 já Meldrum tinha falado desta possibilidade. Isto é para quem quiser depois investigar. Mas há aqui realmente umas sincronicidades curiosas que nos podem tentar dar algumas luzes em termos de se calhar, integração do que está a acontecer no momento. Há aqui muita coisa a acontecer, sem dúvida, mas não é só aqui, é no todo. E então há aqui informação que deixo assim uma sementinha, porque é como acho que falamos há bocadinho, Einstein dizia que tudo é vibração. Sim, tudo na vida é vibração mesmo. Portanto, estamos vivos, isto vai abanar, vai mexer, tem uma frequência. Exato. E está tudo interligado. O Sol está com anomalias solares muito fora do comum, sim, do comum das últimas décadas, sem dúvida. Está a ter realmente explosões solares muito fora do comum. As tempestades geomagnéticas eram coisas curtas, uma das últimas que durou mais de 21 horas, absolutamente anómalo, portanto, estamos realmente a viver uma altura atípica. E outra questão, da mesma forma que as ressonâncias vão interferir com as nossas ondas a nível cerebral, também as nossas ondas cerebrais emitem e também podem elas próprias interferir com a ressonância de Schumann. Ou seja, é eventualmente plausível que uma humanidade inteira a ressoar em medo e vibrações parecidas possa ela própria também ter interferência com a ressonância de Schumann. Portanto, fica aqui uma sementinha para reflexão. Sim. E para pesquisarem, não é? Eu não te apresentei Roma, mas eu acho que as pessoas pelo menos das outras conversas com a espiritualidade, pelo menos já ficou aqui. A Roma é também terapeuta, não é? Vibracional, daí a sensibilidade. E pronto, e nós somos as duas muito estudiosas e vamos tentando perceber um bocadinho mais, até porque para nos ajudar, se nos ajudar a nós, ajuda de certeza a si. Por isso espero que este vídeo tenha sido um contributo precioso para dar algumas respostas e explicações àquilo que estamos a viver neste momento e àquilo que posso eventualmente sentir à conta desta ressonância de Schumann. Até ao próximo vídeo.